O título da pregação de hoje chama-se O Amor ao Próximo. A gente vê o título, né? O amor ao próximo, a gente fala, mas é tão simples. E nós vamos ver que não é tão simples assim, realmente. E eu começo aqui fazendo uma introdução. Existem duas maneiras de nós amarmos o nosso próximo. Nós podemos olhar por dois lados, por dois âmbitos. Uma, quando a gente fala que a gente ama o nosso próximo, é a coisa mais fácil que tem, não é? Eu amo o meu próximo. O difícil, meus irmãos, é nós praticarmos esse amor. Porque para nós praticarmos o amor ao próximo, requer muitas vezes de nós renúncia. Mas renúncia da gente. Nós deixarmos as coisas que nós mais gostamos de fazer para poder fazer para o próximo. Então o primeiro âmbito é nós o quê? Amarmos o nosso próximo, é deixarmos o nosso eu. Tudo aquilo que nos preenche nessa terra, para quê? Para fazer para o nosso próximo. É o mesmo que nós nos colocarmos no lugar do próximo. Então esse é um âmbito. Quem ama o próximo, deixa de fazer para si, para fazer para o próximo. Outro âmbito que a gente consegue explicar o amor ao próximo é quando diante das escrituras sagradas, nós falamos para a pessoa que nós dizemos que amamos tanto, o que ela está fazendo de errado, diante do que está escrito, que ela está colocando em risco a salvação da alma dela. E isso pode doer, isso pode fazer com que você fique até um tempo afastado desta pessoa, porque muitas vezes ela não vai gostar. Mas se você ama, você olha no olho dela e fala para ela o que ela está fazendo de errado, que ela está colocando em risco a sua salvação. Então uma, você se coloca no lugar dele e faz para ele. A outra, você vem e fala a verdade para ele. Eu coloquei uma passagem bastante conhecida, que é a do jovem rico. Você lembra? Todo mundo conhece essa passagem aqui. O jovem rico chega para o Senhor Jesus e fala o quê? Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Segue os mandamentos. Ele responde o quê? Isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus virou para ele e falou o quê? Uma coisa te basta, vende os que tens, dê aos pobres e me... O que ele fez? Virou as costas e foi embora, porque ele possuía muitas propriedades. Jesus o amou nesse momento aqui, porque Jesus falou a verdade para ele. Falou, você quer ter a vida eterna? Vende o que tens, dê aos pobres e me segue. Sabe aquela pessoa que você ama, mas que você vê que está fazendo algo que está em desencontro com a palavra de Deus? Se você o ama, vai e fala. Mas eu não vou estar julgando a pessoa, não. Se você está de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que as próprias palavras dele o julgam. Não é você. Pelo contrário, você está amando esta pessoa. Entenderam, irmãos? Então uma coisa é nós nos colocarmos no lugar do próximo, fazer para ele, por amor a ele. Isso eu amo o meu próximo. E outra maneira de eu amar o nosso próximo também é nós irmos lá e falar o que está fazendo de errado. Irmão, eu te amo. Se você continuar frequentando esses lugares, está escrito aqui, Jesus não se faz presente. Se você continuar nesse vício, Jesus não se faz presente. É duro, dói, às vezes vai gerar um certo confronto, mas Deus é maior. Amém, irmãos? Então vamos lá. A palavra que nós vamos estudar hoje está lá em Mateus 5, 43 ao 48. Diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus falando, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos... Amém, irmãos? Nós vamos meditar versículo por versículo, do 43 ao 48. Então vamos lá, no 43, Jesus está falando assim, vocês ouviram o que foi dito?
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. No próximo que nós vamos estudar, ele vai falar, eu digo ao contrário. Ama o teu inimigo. Mas vamos a fundo nesse aqui. Irmãos, a coisa mais fácil que tem para o ser humano é odiar o teu inimigo. Certo ou errado? Falando pela vida, pela carne. A coisa mais fácil que tem. Porque inimigo, irmãos, o que é o inimigo? É aquele que está contra nós o tempo todo. É aquele que vem na contramão da nossa vida. É aquele que torce para que tudo na nossa vida dê errado. É aquele um que está, sabe aquele um que está só esperando o momento para poder atacar e falar assim, ó, acabei com ele. Aí eu te pergunto, pelos olhos humanos, pelos olhos da carne, é difícil odiar o seu inimigo? Se você for pensar pelos olhos humanos, não. Por quê? Porque teoricamente é uma autodefesa do ser humano. Ele me odeia, eu também odeio ele. Antes que ele me mate, eu vou lá e mato ele. Então, odiar o nosso inimigo não é difícil, porque nós vivemos num corpo corruptível, sujeito a emoções da carne. Mas guarde algo, quando você odeia alguém, se cria dentro de você uma raiva. Você alimenta essa raiva a tal ponto que, num piscar de olhos, você pode tomar uma atitude na sua vida que você acaba com ela. O ódio é um sentimento tão ruim que num piscar de olhos você pode acabar com toda a tua vida. Liga aos meios de comunicação hoje. Vocês já ouviram alguma nota assim, ó? Estava 25 anos casado, movido pela raiva momentânea daquele momento, foi lá, matou o cônjuge, matou o filho e depois se matou. Ou matou o cônjuge, matou o filho, acabou, está preso até hoje. Por quê? Porque ele agiu com ódio, com raiva. Só que ele esqueceu de uma coisa. Quando fala para nós que nós não devemos odiar o nosso inimigo, é porque a nossa luta nessa vida, como diz lá em Efésios 6:12, nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Em outras palavras, você não tem que odiar essa pessoa que é o teu mal, que faz mal de você. Você tem que odiar o que está com ela. Não ela, mas o que está com ela. As potestades e os principados. Entenderam, irmãos? Então, o primeiro versículo, Jesus está falando assim, vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Só para a gente enxergar o que é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é aqui da carne, não. O nosso inimigo são as potestades e os princípios. Veja bem, se eu falar assim, ó, pensa numa pessoa que você odeia. Às vezes tem pessoas que estão aqui e falam assim, não veio ninguém à mente, glória a Deus. Mas tem gente que você fala assim, ó, pensa, já vem na hora uma pessoa no estalo dela. Certo ou errado? Tem pessoas que vem na hora aquilo lá. Aí o que eu falo para esses aí é o seguinte, não odeie essa pessoa. Porque a sua luta não é contra ela, mas é contra o que está com ela. Amém? Vamos para o versículo seguinte. Olha o que Jesus falou já na sequência, ó. Lá no versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejas filho do vosso Pai que está nos céus. Jesus está falando assim, ó, você quer ser considerado filho de Deus que está nos céus? Ele fala lá, ó, ama os seus inimigos. O que ele está querendo dizer? Deixa de odiá-lo. Quando ele fala assim, ó, bendiz os que vos maldizem, sabe aquele que fala mal de você? Vai lá e fala bem dele. Ele fala assim, ó, faz bem aos que vos odeiam. Aquele que te odeia, sabe o que se faz? Cuida dele. Faz algo na vida dele, que é coisa boa, cuida dele. E ele diz assim, ó, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Em outras palavras, interceda pela vida dos seus inimigos. Aquela pessoa que veio à tua mente, ou não veio nenhuma, graças a Deus, mas se veio alguma pessoa, interceda pela vida dela. A gente tem aqui, a gente costuma orar em casa lá, aí tem um grupo de oração que vai no monte. Vai lá, ora por aquela pessoa, que às vezes ela te considera você inimigo dela. De repente você não a considera, mas você sabe que ela te considera inimigo. Ore pela vida dela. Sabemos que não é fácil, irmãos, porque a gente vive
num corpo carnal, corruptível, sujeito a emoções. Porém, isso requer esforço, porque a Bíblia nos diz que nós não devemos combater o mal com mal. Se a pessoa te odeia, faz o bem para ela. Está escrito lá em Romanos, do 12, do 17 ao 21. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Todos, ele não faz acepção. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Olha que bonito isso aqui, ó. Quando você fala bem da pessoa que fala mal de você, quando você ama que te odeia, quando você intercede pela vida da pessoa que te odeia, ou que você odeia, olha o que acontece. Junta brasas de fogo sobre as nossas cabeças. Entendeu, irmãos? Então, para nós sermos considerados filhos de Deus, nós temos que falar bem de quem fala mal de nós. Nós temos que interceder por aquelas pessoas que nos odeiam. Nós temos que amá-los. Amém? No versículo seguinte, ele fala assim, ó, Jesus fala assim, ó: se você falar bem de quem fala mal de você, se você amar quem te odeia, olha o que ele fala, se você interceder por aqueles que te odeiam, pelos seus inimigos, olha o que ele diz, o que acontece, ó: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Em outras palavras, irmãos, quando nós deixamos de odiar nossos inimigos, quando nós falamos bem dos que falam mal de nós, quando nós cuidamos dos que nos odeiam, e quando nós intercedemos pela vida dos nossos inimigos, Deus não faz acepção. Ele transforma, Ele muda justos e injustos, maus e bons. Ele faz vir o sol e a chuva na vida de todos. Em outras palavras, Ele dá oportunidade a todos. A Bíblia diz, né, nós estudamos uma vez, que é Ele quem manda a chuva e é Ele quem cessa também. Está aí, ó. Quer que a chuva venha na vida do teu inimigo? Ore por ele, fale bem dele. Muitas vezes a gente tem costume somente de falar o lado ruim, às vezes, das pessoas. Mas você pode ter certeza, todo mundo tem algo de bom. A maior prova disso foi Jesus Cristo. Quantos apóstolos ele teve? 12, certo? Ele tirou o que cada um tinha de melhor. Você acha que todos eles eram convertidos? Então você pode ter certeza que os nossos inimigos têm algo neles também, que é bom. Amém, irmãos? Quando nós somos considerados filhos de Deus, nós somos justos diante de Deus. E muito pode a oração de um justo. Por isso que vem a chuva. Como está escrito lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Glórias a Deus. Aí no versículo seguinte, lá em 45, 46, Jesus fala assim para nós, ó: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Primeiramente eu coloquei para a gente lembrar, irmãos, os publicanos eram os cobradores de impostos. Se eu amar meu pai e minha mãe, é meu pai e minha mãe. Se eu amar quem me ama é fácil, não é? Se eu falar bem de quem fala bem de mim, também é a coisa mais fácil do mundo. Irmãos, diante de amar quem nos ama e tratar bem quem trata, não existe galardão. Onde está o nosso galardão? Em outras palavras, o que nós estamos fazendo de diferente para chamar a atenção de Deus? Para Deus olhar lá de cima e falar assim, ó, tem algo diferente aí. Porque a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores. Tem algo diferente aí, ó. Agora se Ele olhar lá e falar, ó, esse aqui ama só quem ama Ele. Esse aqui está o tempo todo falando bem de quem fala bem dele. Que galardão tem nisso? 3 perguntinhas para nós, irmãos. Se nossa vida cristã é baseada nisto, que diferença há entre nós e os incrédulos?
Nenhuma. Se o nosso evangelho está baseado em amar quem nos ama e falar bem de quem fala bem de nós, nós estamos ali com os incrédulos. Ó. Amém? Os cobradores de impostos e os gentios também não fazem os mesmos? Jesus quer que sejamos como Ele, irmãos, seus imitadores. Nós não falamos lá que Ele abençoa todos, os justos, os injustos. Ele abençoa os bons, os maus. A maior prova disso, sabe qual é? Nós estamos aqui hoje. Você acha que algum dia nós não fomos injustos diante da palavra de Deus? Quer dizer, a chuva veio para nós, o sol veio para nós, ou porque alguém orou por nós. E às vezes, irmãos, muitos de nós podemos estar aqui hoje porque às vezes uma pessoa que nós considerávamos inimigo praticou o que foi falado hoje e orou por nós aqui. A chuva veio. Outro dia eu falei aqui, a não ser que alguém já nasceu com asa e auréola na cabeça. Eu não nasci, mas de repente tem pessoas que já nasceram, né? Dentro de uma igreja, firme, então firme até hoje, glória a Deus. Mas pela infinita misericórdia, a chuva e o sol veio na minha vida. Eu tenho certeza que é por oração de alguém. Pode ser de uma pessoa que me amou, ou de repente uma pessoa que me odiou. E pela misericórdia dele, hoje eu estou aqui. Amém? Irmãos, nossos relacionamentos precisam ir muito além daquilo que está proposto nesse mundo. Pois a palavra nos ensina que precisamos fazer bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Olha o que diz lá em Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, sem exceção, mas principalmente aos domésticos da fé. É Bíblia. Faz bem a todos, e principalmente aqueles que estão andando junto com a gente, empurrando o arado. Vamos usar esse termo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí ele finaliza o versículo assim, ó. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aí eu te pergunto, tem como nós sermos como o nosso Pai que está nos céus? Não tem, porque nós somos limitados. Nós temos um limite. Mas quando ele fala isso daí, irmãos, ele está querendo dizer para nós assim, ó. Age como nosso Pai que está nos céus agiria. Coloque em prática o amor ao próximo. Tenha misericórdia das pessoas do mesmo jeito que Ele teve de nós quando nós não estávamos aqui. Tenha misericórdia. A conclusão do Senhor Jesus em relação ao tratamento que devemos dar aos nossos inimigos, aquele que nos persegue, os maus e injustos. A gente fala inimigos, entre aspas, irmãos, porque nossa briga é contra potestades e principados deste mundo. É que precisamos procurar ser perfeito como Deus é, ou seja, precisamos agir de misericórdia como Deus age, porque Deus é amor. Deus é amor. E é o que diz lá em Coríntios 13, do 4 ao 7, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, que é falta de seriedade, o amor não se ensoberbece. Soberbecer é ficar furioso. Lembra que a gente falou? Raiva, ódio. O amor não pratica isso. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Ele não se irrita. A raiva aí, ó. Quem se irrita tem raiva. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a... Se você ama, vai lá e fala a verdade para aquela pessoa, o que ela precisa mudar. Jesus amou o jovem rico, falou para ele o que faltava para ele alcançar a vida eterna. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, irmãos? E alguns versículos que a gente não poderia deixar de falar na noite de hoje. Marcos 12, do 30 ao 31, está escrito assim, ó. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E está escrito lá, ó, e o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que ele está querendo dizer? Se você pratica estes mandamentos, os outros são consequência. Se você ama o teu próximo, você vai furtar o teu próximo? Se você ama o teu próximo, você vai honrar o teu próximo? Honra pai e mãe? Com certeza. Se você ama o teu próximo, você vai cometer adultério? Não, porque você ama.
Quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo, os demais mandamentos são consequências. Amém, irmãos? Como foi dito, falar que ama o próximo é muito fácil. O difícil é praticar esse amor. Porque quem ama cuida, quem ama zela, quem ama tem esmero. Sabe aquele trata com cuidado especial? Quem ama tem esmero. Quem ama protege. Quem ama deixa de fazer para si para fazer para o próximo. Quem ama se coloca no lugar do próximo, seja qual for a circunstância. Muitas vezes a gente fala assim, eu não queria estar no lugar dele. Se coloca no lugar dele. Você vai ver que ele está precisando de uma ajuda, de uma palavra. Quem ama fala e instrui na verdade acerca do que a pessoa precisa mudar para alcançar a sua salvação. A maior prova de amor, você pode procurar na Bíblia, mas a maior prova de amor foi essa daqui que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a prova de amor ao próximo. Lembra que a gente falou? Existem duas maneiras de amar. Uma é nós deixarmos de fazer para nós. Uma é renúncia. Deus renunciou o Filho dele por amor de nós, por amor da humanidade. E a outra maneira, pessoal, não esqueça. Pega a pessoa que você ama, seja dentro da tua casa, seja no seu trabalho, aonde for. Fala para ela o que ela precisa mudar para alcançar a salvação da vida dela. Isso é uma prova de amor. Amém? E aqui eu faço uma reflexão na noite de hoje e eu entrego a palavra. Primeiramente, falar que ama o próximo é fácil, o difícil é praticar esse amor. Segundo, quando nós amamos o nosso próximo, nós nos colocamos no lugar dele. E quando nós amamos o nosso próximo, nós falamos para ele o que precisa ser mudado. Diante da palavra de Deus, não é diante de você não, nem de mim. Diante do que está escrito, para que ele possa alcançar a tua salvação. Quando amamos o nosso próximo, nós deixamos de odiá-lo, nós deixamos de falar mal deles e passamos a cuidar deles, a interceder por eles. Diante da nossa intercessão, quando somos justos perante de Deus, ele faz com que o sol resplandeça diante de maus e bons e a chuva venha para justos e injustos. Quando amamos o nosso próximo, deixamos somente de amar quem nos ama, de tratar bem quem nos trata bem, e passamos a amar quem nos odeia e tratar bem quem nos trata mal. Quando amamos ao nosso próximo, temos que procurar agir como Deus agiria, ou seja, de infinita misericórdia diante de nossos inimigos. E para finalizar, irmão, quando amamos o nosso próximo, estamos colocando em prática o segundo maior mandamento que Deus nos deixou. Ame ao próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.